Na Band FM, quem ama não esquece. Por muito tempo eu vi as pessoas me julgando porque eu tentava superar a maior dor do mundo. Eu me culpava por isso. Me culpava por tentar seguir em frente, seguir com a minha vida. Mas a verdade é que seguir não significa esquecer. Esquecer eu nunca vou esquecer. E a dor talvez nunca suma. Mas hoje ela deu espaço para uma grande saudade. E se hoje eu consigo sorrir de novo, muito é em função de uma pessoa. Quando eu era bem novinha, uma família acabou comprando a casa onde eu vivia com os meus pais. Nós não fomos para longe, mas eu não gostei nada de saber que outras pessoas viveriam onde eu morava. Mal sabia eu que o filho dessa família se tornaria o meu grande amor. Eu conheci o Marcos porque, quando ele se mudou para lá, para a minha casa antiga, ele passou a trabalhar de garçom ali perto, por coincidência, no mesmo lugar onde eu trabalhava. A gente nem tinha se falado direito, mas em uma dessas noites em que trabalhamos juntos, ele me tascou um beijo. Para encurtar as coisas, desde esse dia, a coisa já foi ficando séria entre nós. A gente já não queria mais se desgrudar por nada. E com apenas 2 meses de namoro, eu tomei um susto ao descobrir que eu estava grávida. Foi um desespero, sim. Eu não sabia o que fazer, eu não estava pronta para aquela responsabilidade toda. Mas, ao contrário de mim, o Marcos ficou radiante. É sério, ele ficou muito feliz mesmo. Só que, infelizmente, essa gravidez não foi para frente. Eu tive um aborto espontâneo e, mesmo tendo ficado com medo daquela gestação, eu senti muito aquele aborto, sabe? Todos nós ficamos tristes, mas eu precisei colocar na cabeça que Deus sempre sabe o que faz. Para muitos casais jovens, e no começo de um relacionamento como era o nosso, uma perda como essa poderia ter abalado o namoro. Mas só que com a gente não foi assim. Foi pelo contrário, a gente se uniu ainda mais. Nós nos fortalecemos. Tanto que chegou uma hora que estava ficando ruim nós não termos um canto só nosso. Sabe, Fabi, eu tenho pensado bastante. Eu queria arrumar um lugar pra mim. Um lugar, sabe? O que você acha? Queria morar sozinho, queria sair da casa dos meus pais. Eu acho uma ótima ideia. Se você tem condição, eu te apoio muito. Ótimo, mas tem uma coisa, olha, eu não entendo nada de casa. Nada, zero. Você vai ter que ir comigo, viu? Vai ter que ir pra me ajudar. E eu ajudei com tudo o que eu podia. Deixei a casa dele bem bonitinha. E quando eu vi, aquela que era para ser a casa dele se tornou a nossa casa. E nós passamos a morar juntos. Nós 2 éramos muito inexperientes. E por isso não foi nada fácil no começo. Pode-se dizer que o Marcos foi uma cobaia. Eu não sabia cozinhar, lavar roupa, cuidar de quase nada, mas ele era um anjo. Ele me ajudava e estava comigo sempre, para tudo. Sabe, hoje eu olho para trás e eu vejo o aprendizado que foi aquela fase. Tudo ia bem e aí chegou uma hora em que nós sentimos que era o momento para aumentar a família. Ele sempre quis ser pai. E eu sempre sonhei em ter 2 meninas, que nem a minha mãe teve. Fora que todo mundo ainda sentia aquela perda, né? Eu queria dar um filho pro Marcos e um neto para minha mãe também. Depois que decidimos, não demorou nada pro nosso pacotinho estar dentro de mim. Foi uma felicidade enorme para a família inteira. Sabe aquela coisa de primeiro bebê, primeira neta, sobrinha? Era isso. A gravidez foi um tanto quanto
conturbada porque eu enjoava demais, muito mesmo. Não conseguia comer nada, mas fora isso, foi tudo muito bom. Foi tudo perfeito, até nossa Emanuele chegar. Eu não consigo nem colocar em palavras o sentimento que eu tive quando eu vi pela primeira vez a minha filha. De uma hora para outra, todo o meu mundo cabia ali nos meus braços. Desde os primeiros momentos, a Manu já passou a ser muito mimada por todos. Todo mundo queria ficar com ela, perto dela, enfim, uma delícia, uma delícia. Quando a Manu fez 2 aninhos, eu comecei a me sentir mal. Era muito parecido como tinha sido na minha primeira gravidez. E aí, eu já imaginei que era isso de novo. Mas eu não dei tanta importância naquele momento. Sabe aquela coisa que a gente vai deixando para depois? Foi assim. Até que um dia eu precisei resolver umas coisas e eu deixei a Manu com os meus pais, como eu sempre fazia quando eu precisava. Mas no caminho de volta para casa, eu comecei a sentir um aperto muito forte no coração. Era uma angústia, sabe? Uma coisa ruim, do nada mesmo. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é que era algo em relação àquela gravidez que eu ainda nem tinha confirmado. Só que logo em seguida, assim que eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação da minha irmã muito nervosa, me pedindo para ir correndo para o hospital. Aí eu me desesperei. O que foi? Fala! O que é essa cara? Você tá branca? Fala, o que foi? Eu não sei, a gente tem que ir pro hospital. Como hospital? Eu não sei o que tá acontecendo, ela não falou. Ela não falou nada. Mas quem se machucou? Não falou nada? Não sei. Sua mãe, seu pai, a Manu? Eu não sei. Vamos, vai. Então vamos, pega as coisas que a gente já sai agora. Eu não sabia o que era. Ela não quis me falar pelo telefone e só por isso eu já sabia que era ruim. Nós fomos o caminho inteiro chorando, desesperados, imaginando todas as coisas horríveis que poderiam estar acontecendo. Nessas horas, passa tudo pela nossa cabeça, né? Eu não sabia nem quem estava com algum problema no hospital. Esse foi o caminho mais longo e demorado do mundo. Assim que eu cheguei, a minha irmã e uma equipe médica já estavam esperando por mim na porta. E cada segundo eu ficava mais nervosa ainda. Tava todo mundo cheio de dedos e ninguém me falava nada assim claramente, sabe? Só me pediam para sentar. Até que me levaram para uma sala e aí eu vi a minha mãe chorando. Mas a minha mãe estava chorando muito e eu vi também que o meu pai, ele estava muito pálido, sabe? Tava todo mundo ali. Menos a Manu. Menos a minha menina. Menos a minha princesinha. Quando eu percebi isso, eu já me descontrolei toda. Eu queria ver minha filha. Eu precisava ver a minha filha e ninguém conseguia me dizer o que é que estava acontecendo. Foi só depois de um tempo que eu soube. Só depois de um tempo que eu pude ver a minha filhinha e ela estava entubada na UTI. E desde a hora em que eu tinha chegado, estavam tentando reanimá-la. Era por isso que ninguém me falava nada. Foram 45 minutos tentando fazer com que ela voltasse. E aí, colocaram a minha filha num coma induzido. Quando eu vi a Manu ali, deitadinha, com aquele tubo na garganta, eu parei de sentir as minhas pernas e eu desabei. Eu não ouvia nada e nem ninguém, nada. A minha filha, ela tinha
caído na piscina e se afogou. O cérebro dela estava com água e não conseguiram drenar. Durante 4 dias nós vivemos um verdadeiro inferno. Era um medo que não dá para explicar. A família toda ficava no hospital sem arredar o pé. Todo mundo junto. Foram madrugadas inteiras de muita oração, mas a vontade de Deus, a vontade dele não era a mesma que a nossa naquele momento. E aí a minha filhinha, a minha Manu descansou. Eu não vou tentar explicar aqui a dor que é perder um filho, porque não tem como. Só quem já passou por isso é que sabe o que eu estou falando, de verdade. Eu não desejo para ninguém uma dor dessas. Eu não desejo esse momento na vida de ninguém. Além de tudo, ela só tinha 2 aninhos. 2. Só 2 aninhos e uma vida inteira pela frente. Imagina, minha filha não tinha vivido nada ainda, nada. Não parece justo, né? E definitivamente não é justo mesmo. Uma coisa como essa abala a família inteira. Cada um sofre de um jeito. O Marcos sofreu calado. Ele não compartilhava os sentimentos dele, mas eu sabia que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Durante muito tempo não me deixavam voltar para casa, mas assim que eu voltei, eu não tive dúvida nenhuma. Eu peguei todas as coisas, as roupas, os brinquedos, tudo que era da Manu, e eu levei para doar num orfanato. Eu não fiz isso para esquecer a minha filha, não. Eu fiz porque eu não conseguiria viver olhando as coisinhas dela lá, sem ela estar presente. De alguma forma a gente tinha que seguir com a vida, não é? Eu não sabia como, mas eu sabia que a gente tinha. Claro que o luto foi sentido, ele foi vivido por muito tempo, muito mesmo. Mas tinha que seguir em frente. Ainda depois de algum bom tempo, quando eu me pegava sorrindo, eu me culpava por isso. Eu me culpava por tentar ter alguma felicidade de novo na vida, sabe? Eu me culpava por não chorar o tempo inteiro. E pior, eu acho que as outras pessoas também me julgavam por isso. Me julgavam por estar tentando não morrer junto com a minha filha. Foi tão difícil. Mas além de toda aquela dor, eu ainda tinha confirmado que eu realmente estava grávida. Eu estava grávida de novo. Fala comigo, Fabi. Você tá com medo? Medo de quê? Me fala. Eu posso te ajudar. Eu tô com medo. Medo de quê? Medo de ter esse filho. Medo de acontecer tudo que já aconteceu com a gente, né? Ah, imagina. E se ele morrer aos 2 anos também? Para com isso. Não vai acontecer. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. Olha aqui, Fabi. Me ouve, vai. Foi uma fatalidade. Aquilo foi uma fatalidade. Mas tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Eu entrei numa paranoia horrível. Eu imaginava que eu não podia me apegar àquele bebê porque ele com certeza ia morrer também. Hoje eu vejo que tudo aquilo era um trauma. Claro, eu estava traumatizada e eu estava em choque ainda. Só que, em questão de semanas, já tinha outro bebê na família. E todos nós ficamos naquele misto de sentimentos. Não tinha como fazer uma grande festa comemorando, mas
existia sim uma felicidade ali, existia um sentimento, e era um sentimento de recomeço, sabe? E o Edu chegou na nossa vida, lindo, como uma luz no meio da escuridão. Ele me trouxe uma força que eu nem sabia mais que poderia sentir. Sabe, aquela história da fênix que renasce das cinzas, era assim que todos nós nos sentimos. O Edu veio para me fazer ter de novo um sentimento puro, verdadeiro, poderoso, sabe? Eu confesso que, apesar do trauma maior ter ficado um pouco para trás, eu senti um alívio imenso quando ele completou 2 anos. Lá no fundo eu tinha medo ainda. Meu filho nunca teve nenhum problema de saúde e aquele medo que me assombrava foi deixando de ser tão presente. Depois do Edu eu quis fechar a fábrica, eu não queria mais ter filhos, eu já tinha passado por tanta coisa. Mas sabe como é, né? Deus tem os próprios planos pra gente. E mesmo tomando remédio, mesmo tomando cuidado, eu engravidei da Yasmin. E ela chegou para alegrar ainda mais a nossa vida. Quando eu soube, quando eu vi que era uma menina, foi um momento difícil para mim, mas a bênção era tão grande que eu sabia que nada de ruim ia acontecer, eu sabia. Hoje, somos felizes e unidos e curtindo cada minuto delicioso que essa vida nos dá. E o Edu e a Yasmin sabem que tem uma irmãzinha que está o tempo todo olhando e protegendo a gente. Eu decidi escrever para o Quem Ama Não Esquece para fazer uma surpresa para o meu filho. Eu sei que você ama esse programa e eu sei que você queria ouvir a sua história. Esse dia chegou, Edu. Eu sei que você está escutando e eu queria te dizer que foi você que me deu forças para seguir com a vida, para aguentar todas as dificuldades que eu estava passando naquele momento. Você não tem ideia da luz que você é, da luz que você tem, meu filho. Edu e Yasmin, a mamãe ama demais vocês, demais. E Marcos, meu amor, eu sei que você está ouvindo também. Eu queria te agradecer por tudo. E eu queria dizer para todo mundo ouvir que eu te amo.